Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jana, mãe de Alice, de 6 anos, que faz 7 de novembro, e Romeu, que já fez 3. Vim falar pra vocês hoje sobre os meus partos, sobre o parto de Alice, que foi cesárea, e Romeu, que foi parto normal. Essa inspiração veio da palestra da Laura Gutman, que eu falei pra vocês, que eu vou deixar o link aqui pra quem não assistiu. E eu fiquei com muita vontade de dividir um pouco mais sobre isso, né? Bom, Alice nasceu com 38 semanas, eu não entrei em trabalho de parto. Me preocupei, cheguei a me preocupar levemente em ter um parto humanizado, mas eu fui envolvida pelo médico que me trouxe segurança, uma segurança que eu achava que era que eu precisava. Então me preocupei com o enxoval, com o quarto, cheguei a conversar com ele sobre o lance de ser um parto humanizado, mas não me formei muito. E assim, gente, informação é tudo, né? Hoje eu venho falando sobre disciplina positiva, sobre desconstrução de padrões. A gente tem um instinto de ter os nossos filhos, de criá-los, mas para poder a gente educar e estar nesse mundo, a gente precisa se informar. A informação, ela norteia o nosso caminho, né? Enfim, ainda mais hoje que a gente tem um índice muito alto de cesáreas e a gente tem uma educação dos países que são mais desenvolvidos que olham para a educação de uma forma mais respeitosa, então por que não nos informarmos, né? Bom, no parto de Alice, ela nasceu com 38 semanas, como eu falei, e foi bem tenso, assim, gente, porque eu me lembro que ela estava sentada, então essa foi a desculpa, não, né? A gente sabe que muitas crianças sentadas não dá para ter parto normal, mas tem outras que dá. Tem manobras, tem o trabalho de parto que eu poderia ter entrado que eu não entrei, enfim, todos os riscos que a gente tem que, obviamente, olhar, mas também o que pode ser feito, né? E o trabalho de parto não acontecer, pra mim, foi muito ruim. E eu me lembro que na hora da mesa, da cirurgia, né, o médico falando sobre outros assuntos, né, de futebol e tal, e eu me sentindo, sei lá, né, não fazia parte daquilo. Aí quando foi botar anestesia, eu comecei a chorar, e a médica, a pediatra, né, que tava acompanhando, tá chorando por quê? Calma, né, vai ficar tudo bem. E aí a ficha foi caindo, porque eu comecei a me sentir fora daquilo. Literalmente, eu comecei a pedir pra sair dali, gente. Olha isso. Eu falei, eu quero sair daqui, não quero ficar aqui. E ele me pedindo silêncio. Jana, para. Até que eu me lembro que ele falou mais alto, Jana, você tá atrapalhando. E aí me deu um remédio. E eu fui me acalmando, óbvio, né? Fiquei sedada. Alice veio e eu olhei pra ela e tipo, óbvio, né? Meu Deus, né? Um bebezinho daquele é a coisa mais linda. E aí a gente se preocupou muito, eu e meu marido na época, em os cuidados com a Alice, né? E a Alice não ir pra incubadora, e ele dar uma assistência pra Alice. E eu lembro que teve uma hora que teve uma evasão da sala, assim. Eu fiquei sozinha, um tempão, gente. Eu não me preocupei comigo, sabe? Em me informar de como eu estaria, do que era importante pra mim, sabe? Aquele parto é meu. Hoje eu tenho certeza disso, de que teria que ter sido meu, né? E aí eu fiquei horas, eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela sala, gente, gritando. Tem alguém aí? Tem alguém aí? E ninguém aparecia, cara. Sinistro isso. Até que alguém apareceu, que eu não lembro quem foi. Eu me lembro que eu não sentia as pernas, que eu também não sabia que a anestesia ia trazer isso. Pasmem, né? A gente sabe, mas eu não sabia. Isso me assustou muito. E aí eu não consegui amamentar, porque eu ainda estava meio assustada com tudo. E a médica já deu uma mamadeira, porque meu marido, a gente ficou assustado com a quantidade com quanto a Alice chorava. Até assisti um dia desse o Pianjas, não sei se vocês conhecem ele. Ele falando que chegou a procurar a enfermeira falou, fofo, agora é você, né? Óbvio, né? Isso aí a gente tem que se virar, mas hoje as pessoas criam artifícios que ainda fazem com que esse momento fique mais doentio, entre aspas, né? Porque aí vem uma madeira, né? Não, olha só, eu preferia que alguém tivesse me dito isso. Se vira aí, minha filha, agora tá com você, né? Do que uma madeira. Porque aí isso atrapalhou toda a minha amamentação. Foi super difícil, eu não conseguia pegar, eu fiquei 3 meses tentando amamentar a Alice, até que eu insisti tanto e consegui. Mas não foi uma amamentação forte, porque ela tava com uma madeira à noite, né? Então, de dia amamentava. Não era uma coisa assim, não teve uma ligação forte com a amamentação, sabe? E aí eu fui me distanciando, eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha com a Alice. Eu tinha medo de machucar ela. A sorte, gente, que eu fazia terapia na época, eu sempre fiz terapia. E a minha terapeuta, eu me lembro que ela disse a mim, Jana, o sentimento que você tem por um bebê que vem pra você, né? É uma responsabilidade de afeto muito grande. Talvez você esteja querendo se livrar disso, é natural. E aí eu tive depressão pós-parto, mas aí com a terapia não cheguei a tomar medicação. Com a minha família, que foi meu marido e a minha mãe me ajudou muito. Eu me lembro que ela, mãe, te amo. Eu me lembro que ela dizia pra mim assim, filha, eu te criei, calma, eu sei, esse processo eu passei por isso. É óbvio que ela teve 2 partos normais, né? Então ela não sabia o que estava vivendo realmente, mas ela me acolheu e isso foi muito, muito especial. E aí eu fui devagarzinho voltando a esse vínculo com a Alice. Se vocês quiserem saber mais, eu participei do Começo da Vida, documentário, não sei se vocês conhecem, que gerou uma série. Na série eu falo sobre depressão pós-parto, que tá no Netflix. Mas no site tem lá
É o movimento, se você entrar no site, e tem pílulas, eu vou colocar aqui direitinho pra vocês, e lá tem uma pílula falando, eu falo sobre depressão pós-parto. Foi muito chocante pra mim depois que eu assisti eu falando sobre, mas eu hoje atrelo isso muito ao parto. E aí veio o Romeu e eu falei, cara, não, agora é a chance que eu tenho de viver isso, sabe? E muitos médicos, óbvio, não aprovam você vir de uma cesárea para um parto normal, natural, né? Mas eu sabia que era importante pra mim, até porque eu tinha vivido uma depressão pós-parto e eu sabia que isso estava atrelado, eu comecei a estudar a respeito. E eu fiz yoga durante o parto, aí eu me distanciei de toda a coisa física, né? O que é muito surreal, porque óbvio que eu não tô diminuindo isso, eu até falo isso no documentário. É importante, é gostoso, né? A gente comprar, mas é muito importante que a gente tenha consciência, que a gente se informe de que esse é um momento nosso, que é a gente que decide, sabe? E se empoderar, porque a dor do parto, ela é dolorosa, óbvio, mas a gente fantasia muito, gente. É uma coisa que vira, parece que é impossível, não é, né? Minha mãe passou por isso, a sua mãe passou. E aí eu comecei a buscar um médico que fizesse parto natural, encontrei um médico, só que eu tive uma questão, porque o médico ele estaria viajando no período que o Romeu nasceu, né? O Romeu nasceu com 41 semanas e 5 dias. E ele chegou a me falar isso, me apresentou uma outra médica que era assistente dele. Só que eu acho que no que eu pequei, né, é que eu fui assistida por ele durante o pré-natal e não foi ele que fez o parto, foi a médica. Né? Então aí que faltou a desconexão que eu acho que era importante. E eu fui pra maternidade já com algumas contrações. Fiz o parto sozinha, gente, foi incrível o trabalho de parto, foram 8 horas de trabalho de parto. Eu me lembro que eu levei uma foto de Alice, eu tinha uma doula que eu quase não troquei com ela, porque sei lá, eu me empoderei de uma forma, me empoderar, né? Sim, eu criei uma força dentro de mim, assim, uma conexão muito forte. A dor, ela me levou para um lugar de encontro comigo, sabe? É como se passasse um filminho dentro da minha cabeça, um contato muito forte comigo mesmo. E eu me entreguei àquilo, não fiquei brigando contra a dor. O medo, é óbvio que ele aparece, mas se a gente briga, o medo toma conta. E ele começou a transcender, porque eu comecei a não sentir tanta dor mesmo. Só que do meio pro final, obviamente, as dores aumentaram. Eu lembro que eu tive ele agachada. E eu tava muito cansada, sozinha, de fato, assim. A médica vinha, dava um apoio, a contração tá tal, não sei o quê, mas... Contração não, né? O espaço, tá indo bem, enfim. E aí eu estive agachada e eu me lembro que eu tava gritando já pra Romeu nascer. E eu não tive esse controle final, sabe? Das últimas contrações, eu não respeitei. Eu vi de longe a doula falando, ó, Jana, respeita. E a médica me olhando, assim, eu senti falta, gente, de alguém que dissesse, ó, Jana, você não vai estragar tudo agora. Porque, de fato, a gente perde isso, entendeu? Que foi o que eu falei pra vocês da informação. Tanto que eu tive outros contatos com outras amigas que tiveram essa conexão com o médico, do médico dizer, peraí, a gente tá junto aqui, sabe? Você não tá sozinha. É óbvio que é um encontro consigo mesmo, com certeza. Mas você tem algum profissional que trabalha, que sabe que tudo pode acontecer, né? Que parto normal, a gente não pode controlar, né? Assim como a vida. Enfim, eu sei que o Romeu nasceu, eu tirei, assim, ranquei ele de dentro de mim. Eu até fiz uma postagem um dia desse nas minhas redes sociais falando sobre isso, no dia do aniversário de Romeu. Desenrolei o cordão do pescoço dele 2 vezes, entreguei pro meu marido e senti um desfalecimento assim enorme, uma dor absurda. Eu falei, não, deve ser. Ela falou, não, a placenta precisa sair. Mas não foi só isso, né? Eu comecei a sangrar muito. Aí me colocaram na maca e eu tive que partir pra uma cirurgia de emergência. Eu me lembro que meu corpo pulava da maca, gente, assim, sabe? Tipo... E eu ainda tava sem saber, porque eu tava muito ainda cheia de hormônios. Eu via Romeu de longe, assim, aquele corpinho branco. Meu Deus, saiu de dentro de mim. Eu tinha uma filha morena, né? Eu ainda não conseguia entender o que estava acontecendo, sabe? Meu marido é médico, né? Então ele tentou me tranquilizar, porque ele realmente estava mais calmo. E a médica, tecnicamente, foi ótima. Ela me salvou, né? Durante muito tempo isso me confundiu, porque eu ficava... Foi um pouco que eu falei pra vocês dos maus tratos que a gente não percebe e a gente não atrela porque tem um sofrimento e tudo se confunde, sabe? E aí eu me lembro que eu ficava me sentindo mal de ter achado que ela não me deu a assistência que eu merecia. Mas aí eu fui pro quarto e aí eu não tomei transfusão de sangue nesse primeiro momento, fiquei muito anêmica, não conseguia nem levantar, lembro que eu amamentava Romeu, porque o peito veio assim, né, de leite. Parto normal é outra coisa. Não tomei nenhuma anestesia pra nada, né, durante o trabalho de parto. E aí eu amamentava Romeu e meu marido segurava minha cabeça, assim, porque eu não conseguia ficar com a cabeça reta. Teve uma amiga só que foi me visitar, eu tava muito amarela, assim. Parecia que a morte estava do meu lado, sabe? É óbvio que eu não me sentia... Eu olhava pra Alice e falava, meu Deus, Alice, ela pequenininha, botava o Romeu no colo, e eu tentando sair daquilo, até que meu marido falou, cara, você precisa tomar as bolsas de sangue. Eu me lembro que a médica assistente dessa médica chegou pra mim e falou, é complicado fazer transfusão de sangue, né? Pode ter alguma doença e tal. Não é qualquer prática médica, sabe? O médico tem que estar muito preparado pra isso. E aí, eu tô contando isso pra vocês
também, porque aí meu marido começou a falar, cara, você tem que fazer a transfusão de sangue. E eu entrei em contato com a médica, liguei pra ela, eu preciso muito falar de tudo isso pra ajudar. E pra botar pra fora também. E aí eu me lembro que eu liguei pra ela e falei, doutora, eu preciso fazer a transfusão. A gente decidiu o que eu vou fazer, que era uma decisão minha, né? Eu preciso que você vir aqui pra você me dar uma assistência. Não, Jana, não vou poder ir. Eu acabei de chegar. Quais são as suas dúvidas? Posso te ajudar de alguma forma? E eu falei, pode, vindo aqui. Não, eu não vou conseguir aí. Aí ela desligou o telefone, a gente se despediu, ela foi procurar alguém pra dar assistência, ela não encontrou ninguém. E ela ligou de novo e escolheu meu marido. Não, então seu marido vai ser o plantonista da vez, né? E a gente todo fragilizado com aquilo, ele aceitou. Beleza, né? Quando a pessoa chegou do Hemorrio, ele não sabia nem preencher o documento. E aí a enfermeira, que era uma puta profissional, me orientou e falou, Jana, você pode ter uma alergia, a gente pode parar, se você quiser amamentar. Olha isso, gente, o apoio de quem eu tive, né? Enfim, eu precisava do apoio da minha médica. Ela ligou, a gente chegou a se falar, eu falei pra ela, não gostei, não foi legal. Depois ela chegou lá, a gente chegou a conversar um pouco, mas eu me lembro que eu tive uma crise de choro absurda. E chegou uma assistente do pediatra, que foi um cara incrível, que até hoje é o pediatra de Romeu. E ela, mas o que tá acontecendo? E hoje eu entendo, sabe? Eu me lembro que eu nem tive vergonha na hora que eu chorava tanto. E era por falta de acolhimento emocional, né? Eu tive uma assistência técnica, uma médica tecnicamente boa, que me salvou, mas que não me deu apoio emocional. E as coisas estão muito vinculadas. Isso me trouxe um sofrimento muito grande. Até hoje eu trabalho essa questão, né, do acolhimento de tudo que eu vivi, né, gente? De ter quase morrido, né? Porque foi uma sensação que eu tive forte. E de ainda ter que brigar dentro de um hospital por assistência, sabe? Isso é muito surreal. A gente precisa muito se unir para lutar, para termos os nossos partos e sermos respeitadas, né? Porque a gente sabe quanto de violência, você que está me assistindo, provavelmente pode ter passado por isso, por violências muito piores do que essas. Não viver o parto normal, não ser permitida viver um parto normal, é muito violento, né? E assim, eu tive um puerpério cansativo, mas não se comparou com o de Alice. Eu amamentei pra caramba, Romeu. Quando eu voltei pra casa, eu fiquei 4 dias no hospital. Quando eu voltei pra casa, ainda tive que me estabelecer com calma. Eu tava muito mais forte. Já não recebia as pessoas que eu recebia antes no parto de Alice pra poder agradar as pessoas. Então, eu tinha muito mais clareza naquilo que eu queria, sabe? Eu não tive depressão pós-parto. Eu tive uma leve tristeza do puerpério, mas assumi o puerpério, vivi aquilo. Falei, não, vou ficar com meu filho. É isso que eu quero. Enfim, então as coisas tomaram um outro rumo. Nesse período que eu participei do documentário, eu tava bem cansada, eu me lembro disso, mas aceitei viver aquilo, sabe? E aí as coisas foram fluindo muito melhor. Hoje, se eu tivesse engravidasse de novo, eu teria um parto normal, eu ia querer viver isso de novo, porque foi uma experiência incrível pra mim. É um contato muito grande com a fé, com a possibilidade real de que a vida a gente não tem controle sobre ela, de que existe algo muito maior, né, do que a nossa mera existência, no sentido físico, né, eu falo de alma. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Me falem como é que foi o parto de vocês. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre essas violências que a gente vive, sobre a possibilidade da gente se informar, sabe? Da gente buscar aquilo que é genuíno, ao que a gente realmente quer e diminuir o índice de cesáreas, porque a gente sabe todos os danos que isso tem, sem desmerecer a cesárea. Acho que a cesárea tem o seu lugar. Mas meu marido, por exemplo, é médico e ele vem de uma faculdade, né, que a informação maior é sobre a cesárea, né, de que isso é o melhor lugar. E a gente tem uma história aí que a gente sabe que não, né, de mães, óbvio que a gente tinha mais mortalidade antes, mas tinha pouca informação também, e a gente hoje tem países desenvolvidos que não adotam isso. Então a gente precisa olhar para isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de compartilhar, de curtir, me comentem, eu queria saber muito do parto de vocês. Um beijo grande e até a próxima.